Olá, amigos do Brasil, de Portugal, do planeta Terra. Estamos no ar com a 11ª edição do Zuca e Tuga. Quantos episódios interessantes, quantas coisas boas para falarmos em mais uma edição daquele que é o seu canal do YouTube. Se inscreva agora, marque o sininho para não perder nenhum episódio. Tem os cortes também, trechos curtos para você compartilhar com os amigos. E sempre ao meu lado, ele, João Almeida Moreira, jornalista da bola e também o cara aqui de Portugal do canal Zuca e Tuga. Tudo bem, João? Tudo bem, Caco? Olá, e nos encontramos já no dia seguinte a uma vitória do Brasil, né? Ufa, né? O Brasil finalmente Ufa! ganhou, tem um pouquinho de razões para acreditar aí numa melhoria, e ufa também, porque foi no finzinho o gol, né? O que é que você achou, assim, em geral, do jogo? Há razões para acreditar, para a torcida brasileira acreditar que o Brasil está no caminho certo, ou pelo menos está aí não está no caminho errado, pelo menos. Tem vários aspectos, muita gente discutindo agora, quando o Brasil não ganha algo, ou quando joga mal, está jogando mal, o Brasil não está bem, a gente começa a fazer uma discussão mais macro, e eu concordo, de que o Brasil não tem uma geração de jogadores tão espetaculares como aqueles que ganharam o Mundial, até que a gente ganhe o próximo Mundial. Porque Uhum. muitos deles, e mesmo o Vinícius Júnior, olha que interessante, o Brasil volta a vencer sem aquele que é, podemos dizer, o segundo protagonista na hierarquia do futebol brasileiro. O maior jogador do Brasil ainda é Neymar, está fora, talvez na próxima convocação, no ano que vem, para as eliminatórias, ele retorne. E o segundo maior, Vinícius Júnior, esse sim apontado como um dos grandes jogadores do mundo hoje, não consegue repetir o mesmo na seleção brasileira. Aí fica uma questão, João, o que, que acontece? O problema é da seleção, é dos treinadores, ou é um problema de geração de jogadores? Acho que de tudo um pouco. Mas o que está, a gente não pode mudar. Se nós temos na seleção brasileira os jogadores que temos, tem que tentar dar um jeito e fazer o melhor. E o Uhum. pior está sendo feito pelo que vem de cima, a administração da CBF. É aí que tem o grande problema, onde o Edinaldo, presidente, mais uma vez no STF, há uma discussão da continuidade ou não, isso foi arquivado por enquanto, ou pelo menos vistas de um processo, para que a gente saiba se vai ou não ter continuidade. Tirando isso do jogo, o que eu gostei, e podem criticar o Dorival, que realmente não está conseguindo entregar, mas eu coloco sempre essa ressalva da mudança de técnico a todo momento, ele está sendo um pouco pragmático demais, até mesmo na transmissão da própria TV Globo. Concordei, de certa forma, com a questão de que é cada um no seu quadrado demais. Quando sai um cara da ponta esquerda, entra um ponteiro esquerdo. Quando sai um centroavante, entra um centroavante. Por exemplo, Igor Jesus sai, entra Endrick. Não tem uma mudança tática, mas talvez o Dorival esteja fazendo isso para adaptar, porque o grupo a cada convocação ele tem novos jogadores convocados, ele não consegue repetir escalações. Então, talvez seja mais fácil adaptar num modelo de jogo que seja mais quadrado, digamos assim, para que os jogadores se adaptem a isso. E por outro lado, eu vejo como interessante jogadores que estão muito motivados no Brasil, que vestir a camisa da seleção talvez não, eu tenho certeza que tem um valor maior para o Igor Jesus e para o Luiz Henrique, que são justamente esses jogadores do Botafogo que está explodindo no Campeonato Brasileiro, como o clube que mais joga no futebol brasileiro. Esses dois jogadores são os protagonistas e que dão a virada para o Brasil de um futebol ainda muito precário. Foi meio que por acaso, numa jogada individual do Luiz Henrique, de uma defesa muito ruim do Chile, que deixou o Luiz Henrique arrastar, ajeitar, até chutar aquela bola. Porque se fosse uma outra defesa um pouquinho mais ligada, eu não sei se o Luiz Henrique teria tanta liberdade, não quero desmerecer, foi um golaço, um belo chute. E que bom que temos um centroavante tão motivado como é esse do Botafogo e de jogadores que estão no futebol brasileiro, e não é à toa, até mesmo com a saída do Paquetá, que agora o próprio Dorival Júnior chamou o Matheus Pereira do Cruzeiro, convocado para o lugar do Paquetá, que está suspenso para o jogo contra o Peru, que é a pior equipe dessas eliminatórias. Eu não acredito que o Brasil agora, em Brasília, vai se complicar. Pode jogar mal,
vai tomar vaias, pode acontecer, mas que vai vencer o jogo, eu não posso crer em outro resultado que não seja a vitória do Brasil. Eu acho que concordo com você que o Brasil não tem, aliás, já falamos sobre isso, não tem craques, aqueles 3, 4 craques que podem assumir a seleção, como tinha em 2002 e como tinha em 94, as últimas Copas em que foi campeão, né? Em 2002 coexistiram no ataque Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenómeno e Rivaldo, fora Cafu e Roberto Carlos. Em 94 havia Romário, Bebeto, havia Dunga, havia jogadores com o próprio Raí, que acabou por depois ir para o banco, mas era um jogador com muita fama na altura. Havia muito jogador a quem dividir responsabilidades. Agora a responsabilidade parece que fica muito só no treinador, porque há poucos jogadores já com peso na seleção, né? Por exemplo, o Vinícius Júnior é um grande craque, é um dos melhores jogadores do mundo, só que ainda não tem aquele peso na seleção, aquela força em que se tornaria indiscutível, se tornaria um capitão, se tornaria uma liderança indiscutível. Tem liderança técnica, mas não tem toda a liderança. E o Neymar, como a gente sabe, tem liderança técnica, tem liderança já de tempo de seleção, mas, no entanto, falta-lhe alguns outros detalhes de liderança fora do campo. No entanto, o Brasil tem muita. Não tem tipo essa classe alta, digamos, essa elite, mas tem classe média para caramba para escolher, né? Tanto que a gente viu uma reportagem no Globo Esporte só para a posição de centroavante, o Dorival e o Diniz também já usaram, agora com o Luiz Henrique e com o Igor Jesus, 11 jogadores para essa posição. 11 jogadores para essa posição de centroavante. Você, qualquer outra seleção do planeta, tirando talvez a França, que também tem quantidade incrível de jogadores, a Espanha às vezes, enfim, mas mais ninguém tem tanto jogador bom, não estou a dizer ótimo, estou a dizer bom, como o Brasil, para qualquer das posições, praticamente, tirando ali as laterais agora estão um pouco fracas, etc. Mas para todas as posições o Brasil tem muitas soluções. Eu queria dar aqui um exemplo da economia, que eu de vez em quando tenho que escrever para um outro jornal que eu trabalho sobre economia, e lá na economia aprendi uma coisa interessante, que é a doença holandesa, não sei se você já ouviu falar, que é a doença dos excessos de recursos, que diz mais ou menos o seguinte: quem tem muito petróleo, países que têm muito petróleo, etc., acabam por ter um povo pobre. Acaba por ser ruim ter excesso de recursos, porque depois o país canaliza todas as suas economias e as suas energias só para essa questão, para esse lado económico, o petróleo ou outro qualquer, e acaba esquecendo tudo o resto. O Brasil acho que sofre um pouco de doença holandesa. Tem gente a mais boa para cada posição. Se você colocar, por exemplo, a Croácia, e estou a dizer que a Croácia não é por acaso, porque foi a última seleção que eliminou o Brasil numa Copa, né? A Croácia jogam sempre os mesmos. O cara esteja jogando bem ou mal, são sempre os mesmos. Isso é bom? Não é, porque tem menos opções o treinador. Mas, por outro lado, é bom porque tem um entrosamento incrível, coisa que o Dorival não consegue. Ou seja, às vezes o excesso pode ser uma maldição e o déficit pode ser uma benção, né? E eu acho que o problema do Brasil passa um pouco por aí. Tem muito jogador bom, mas não tem aqueles 4, 5, ou 7, ou 8, que você diga, pô, esses caras são a coluna vertebral do time. Agora a gente fala de centroavante, tem um duelo de centroavantes aí pela frente, na Liga das Nações, Polônia e Portugal. Aí tem o Lewandowski e Cristiano Ronaldo, que deve começar o jogo, mas se não começar, entra sempre. Que duelo esse, hein, João? O que te parece? Polônia e Portugal. Realmente Polônia e Portugal vem logo à cabeça Lewandowski e Cristiano Ronaldo, né? São dois jogadores extraordinários e um pouco similares, né? Cada um na sua seleção, ou seja, são de longe as principais figuras. Claro que Portugal tem outras figuras, Portugal hoje é uma seleção bem mais forte que a Polônia. Durante os anos 80, 70, 80, nem pensar, a Polônia tinha grandes seleções, ficou 2 vezes em terceira em Copas do Mundo, mas desde há umas Aquela décadas. geração do Lato, Boniek, aqueles caras jogavam demais. Demais. Agora, desde há uns 20 anos, que Portugal tem, de uma maneira geral, obtido melhores resultados que a Polónia. É hoje um time melhor. E você fala em Cristiano Ronaldo, mas ok, tem Bernardo Silva, tem Bruno Fernandes, tem um monte, tem Rafael Leão, tem jogadores bons também em todos os lados, enquanto que a Polónia é pouco mais, além de Lewandowski, assim, de nível mundial. Muitos dirão, os fãs do Cristiano Ronaldo, que não tem comparação, mas tem, claro que comparação, porque estamos a falar do Lewandowski. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é melhor, não é por todos os, seja nos títulos, seja na qualidade, seja nos gols, seja em tudo, mas tem comparação, né? Não é uma luta muito desigual, né? O Lewandowski
ainda não tem menos gols, mas também tem menos idade, tem 36 anos, o que hoje em dia parece quase jovem, né? Porque o Cristiano Ronaldo tem 39. Em número de títulos, eu fiz uma contabilidade, em número de títulos, o Lewandowski até tem mais, mas claro que tem alguns títulos da terceira divisão polonesa, etc., em títulos muito importantes, e para nós europeus, muito importantes é a Champions League, né? O Cristiano Ronaldo tem 4 e o Lewandowski tem 1, né? E dá Só 4 aí já, para mim, já mata a questão de títulos, para né? mata. Eu nem vi os mundiais, né? Porque os mundiais lá, assim, a gente como europeu, eu nunca ligo muito a mundiais, acho que é uma prova muito mundiais de clubes, né? É uma prova muito tiro curto, assim, não tem muito, para mim não tem muito valor. Eu vi Champions League e vi Eurocopa, que também é uma coisa muito importante para nós europeus, porque tirando a Copa do Mundo, é a principal competição de seleções, lógico, e o Cristiano Ronaldo ganhou uma Eurocopa, e o Lewandowski não ganhou nenhuma. Portanto, em títulos coletivos e em títulos individuais, em que o Cristiano Ronaldo já foi uma boa quantidade de vezes considerado o melhor do mundo, e o Lewandowski já ganhou muitos troféus do género, mas nunca ganhou aquele principal. Não há dúvida de que o Cristiano Ronaldo está à frente. O Cristiano Ronaldo está à frente também porque chegou, e estou a auxiliar no Transfer Market, o site alemão que avalia os jogadores, chegou a valer mais de 120 milhões de euros, enquanto que o Lewandowski esteve ali perto dos 100 milhões, mas nunca chegou tanto. Portanto, não há dúvida que o Cristiano Ronaldo é superior, mas tem comparação sim. E tem comparação sim também porque o Cristiano Ronaldo já está num time decadente, né? Sinal de decadência, que é o Al Nassr, e o Lewandowski está num time protagonista, não tanto como há umas décadas, mas ainda um dos grandes clubes europeus e mundiais, que é o Barcelona. E que vive um bom momento. O Barcelona está pelo menos se recuperando. A gente não pega tanto resultados assim de uma forma geral, mas é uma temporada bem melhor do Barcelona. Inclusive, a gente não falou nisso. O Rafinha jogou numa função da seleção brasileira que está jogando não tanto a ponta direita, né? É. Porque tem o Lamal, então é difícil ele jogar naquela função de o melhor jogador hoje do futebol espanhol. Enfim, é difícil para o Rafinha ter lugar naquele espaço de campo, mas foi adaptado para uma posição mais de articulação. Eu vejo assim, o momento do Lewandowski também é melhor, pela exigência. Mas é claro que numa jogada individual, num cara a cara com o goleiro, tudo será sempre igual para os dois. E Portugal pode criar mais situações de gol para o Cristiano Ronaldo. Agora tem o fator local também, que pesa bastante. Você pode falar até com maior propriedade isso. Acredito que um jogo na Varsóvia, ele é inundado de uma força do torcedor, de uma paixão do torcedor polonês muito forte. Não acredito que tenha uma rivalidade grande, alguma coisa bélica, assim, que a história, às vezes, europeia também acirra isso. Não me parece que tenha isso. Portugal é muito... tem um certo espírito de irmandade com todo o povo europeu, como um todo. Ele não parece aquele povo odiado na Europa, mas em termos de futebol, há rivalidade. Sempre é legal ganhar de uma equipe que tem Cristiano Ronaldo, Portugal, que já é um campeão europeu, que a Polônia não foi. Então, é um jogo que cresce para o torcedor, ele pode empurrar de certa forma, e vejo com ótimas chances, e não significa que se os dois, ambos marcam gols, não significa que darão a vitória, vai depender muito do potencial. Mas eu vejo que Portugal, com ou sem Cristiano, até se ele começa no banco, ainda assim é mais seleção hoje que a Polônia. É favorito por esse confronto mesmo fora de casa. Agora, na hora do jogo que a gente vê esse estado anímico de impulsionamento de torcida, às vezes a gente sente... O Chile tentou isso contra o Brasil em algum momento, mas quando o Brasil tomou conta com a superioridade, até com todos os problemas, passou por cima. Eu vejo Portugal mais ou menos não tão desequilibrado assim, mas dessa forma, favorito para esse jogo, e Cristiano Ronaldo com ótimas chances de marcar como Lewandowski. Agora o duelo, eu não arrisco dizer quem vai ser melhor. Hoje, como falei, Lewandowski melhor, não sei se concorda. Concordo. Está no Barcelona, o outro está no Al Nassr, né? Não há dúvida. Um está na Liga Espanhola defrontando o Real Madrid, o outro está na Liga Saudita defrontando o Al Hilal. É uma diferença grande. Por outro lado, em termos de classificação, Portugal entra um pouquinho mais descansado, porque tem 2 jogos, 2 vitórias. A Polônia ganhou um, perdeu o outro, ou seja, estará mais ali, está em terceiro, porque no desempate com a Croácia fica atrás. Então, para a Polônia é um jogo mais importante, né?
Portugal pode entrar um pouquinho mais tranquilo, que às vezes isso nem é bom, né? Quando um time às vezes entra tranquilo demais, acaba por ficar um pouquinho adormecido. Mas em relação aos dois, eu acho que sim, Cristiano Ronaldo é melhor, tanto que ele e Messi têm números tão absurdos que não dá para... Estão muito acima dos demais, mas com o Lewandowski e com alguns outros grandes jogadores dos últimos anos, tem comparação sim. Cristiano Ronaldo ganha, mas tem comparação. E o Roberto Martinez tá fazendo um bom trabalho. O que eu vejo agora é a gente falando de técnico, quem é o melhor técnico do Campeonato Brasileiro nesse momento? Eu vou apontar o Arthur Jorge, português, pelo Botafogo, é o que, se a gente for fazer do início do campeonato até agora, é aquele que chega surpreendendo, faz o melhor trabalho e tem tudo para ser o campeão. Caso ele não seja campeão, ele perde muitos pontos, porque ele tem tudo para confirmar esse título pelo trabalho que faz e pelo elenco que tem à sua disposição. Eu acho que sim, o Arthur Jorge tem sempre que ser considerado, tem que ser como se fala no Oscar, né? Tem que ser um dos nomeados, pelo menos. O Vojvoda também, porque o Fortaleza, né, está em terceiro lugar, é incrível, é um trabalho extraordinário, é um trabalho já com muitos anos, mas a gente está se referindo só a este Brasileirão. Eu acrescentaria mais um nomeado com fortes hipóteses, que é o Roger Machado. O Roger Machado, porquê? Porque não só fez um ótimo trabalho no Juventude, que o catapultou para ir para um clube vizinho maior e com muito mais ambições, que é o Internacional, e no Internacional, depois no começo aí, que começou ali com os passos sem falsa, precisou de adaptação, hoje em dia o Internacional é dos times que melhor joga futebol no Brasileirão e dos times que mais sobe na classificação e já está ali muito próximo de garantir uma Libertadores, quem sabe um pouquinho mais. Acho que já não vai ter de muito mais que isso, mas pelo menos uma Libertadores. Você que é lá aí do Rio Grande do Sul deve estar a par um pouco, deve estar assistindo aí aos jogos, não só do Inter, mas também do Grêmio e do Juventude. Você pode falar até mais um pouco do trabalho do Roger. Sim, antes de falar do Roger, eu concordo com. Eu posso dizer o seguinte, até tá entre esses três aí. Acredito que se for campeão o Palmeiras, o Abel vai entrar, como você falou, candidato ao Oscar, né? Mas ele, veja que a gente não lembra dele, porque ele já virou uma carta marcada, ele já sempre vai ser um dos candidatos, a não ser que o Palmeiras vá tão mal assim. Né? Apesar que anda falando demais em coletiva, tá enchendo um pouco o saco essa questão o Renato e o Abel Ferreira estão muito chatos nas coletivas. Eles já foram, o Renato foi muito mais divertido, né? E até estou falando também do Renato, porque esse não vive um bom momento, por mais que o Grêmio possa crescer aí na competição e vem bem no segundo turno. Tá melhor no segundo turno. Agora, para quem entrega com o time que tem, a gente pode apontar o Vojvoda como o melhor. Mas é que o Roger é o melhor do momento. Até mais do que o Arthur Jorge. O que ele tem feito pelo Internacional, o salto que deu, e o salto aos olhos do que você vê no time do Inter jogando, a troca de passes, a velocidade de transição, a organização tática, a defesa, que é a terceira melhor do campeonato, ele mantém um pouco disso que já era na fase do Kudê, ele tira a lentidão da transição do Kudê, e jogadores crescem com ele. O Ener Valencia não, mas esse é um problema à parte. Né? Mas a gente vê o Borré muito bem, o Fernando voltando a ser um grande jogador que veio da Europa, passou pelo Vila Nova por um problema familiar, não veio de cara para o Inter, mas assim que chegou tem uma construção. O Thiago Maia de novo volta a ser um grande jogador. Inclusive teremos um Grenal pela frente e isso é um divisor de águas para o futebol gaúcho. Porque tudo isso que a gente está falando, pelo menos no Rio Grande do Sul, uma derrota no Grenal, do jeito que está o Grêmio, do nível que está o Grêmio, com tudo que o Grêmio não tem conseguido jogar, para o Roger jogando dentro de casa, e tem um peso de que é a primeira vez que o Roger vira a casaca, né? Ele sai da história dele do Grêmio para o Inter, e ele assume como técnico do Internacional e vai encarar o Grêmio, o seu ex-clube, clube que a gente sabe do coração do Roger. A vida inteira foi ligado ao Grêmio. Dizem que tem na infância sempre tentam achar alguma maneira de que no fundo ele era gremista e foi parar no Grêmio. Olha, o Tinga disse isso. Ele assumiu que realmente quando ele jogava no Grêmio, mas ele sempre foi colorado o dia que ele entrou no Inter. O Roger não disse isso. Ele não chegou porque o Roger está num nível profissional que ele quer ser técnico dos dois ainda. Então, talvez lá velhinho, barba branca, ele vá assumir alguma coisa. Mas para mim, ele está no auge da sua carreira.
Ele sempre teve grandes oportunidades em grandes equipes. Olha que o Roger passou por grandes equipes, Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro. Em todos os mercados ele foi para um time de ponta do próprio Grêmio. E ele é o pré-trabalho do Grêmio campeão da Copa do Brasil e da Libertadores quando o Renato assume. E muitos jogadores falam, o próprio Douglas diz, gosto demais do Renato, vestiário, questão de grupo, mas trabalhar como o Roger trabalha, questões táticas, velocidade de jogo, e tudo aquilo que era feito no treino aparecia no jogo. E muitos jogadores estão elogiando o trabalho dele. Talvez faltasse algum amadurecimento, né, que ele está conseguindo agora. Ele está conseguindo estar mais amadurecido. Talvez não seja ainda aquele momento da consolidação de um trabalho, porque ele não vai ser campeão. Mas ele tem grandes desafios pela frente. O primeiro nem é tão grande assim. É ganhar o campeonato gaúcho no ano que vem. Não é grande coisa, mas é superar o Grêmio, que se ganhar o campeonato do ano que vem, igualará o Internacional ao maior recorde de títulos consecutivos, que é o octacampeonato. E assim estaria credenciado para ser Enia campeão, 9 vezes, o que ninguém foi. E Roger abriria o caminho para isso na história, e isso no Rio Grande do Sul pesa demais. Ninguém vai avaliar o trabalho, se o trabalho foi bom ou não foi, e inclusive para a direção é uma pressão, é uma diretoria que chega ao seu segundo mandato, presidente Alessandro Barcelos, e não tem nenhum título, nem de campeonato estadual. Então esse é o grande desafio, classifica para a Libertadores, mas primeiro tem que ganhar um título, que seja o Campeonato Gaúcho do ano que vem. Mas eu concordo, ele é o técnico do momento, mas até o final do campeonato, para mim, ainda é o Arthur Jorge. Por isso pergunto, quem seria o nosso cromo figurinha? Vou rodar a vinheta. Para aí. A vinheta está aqui. Não é nem cromo nem figurinha, é carta marcada, né? A gente já sabe quem é, né? Eu acho que depois do que falamos, nada mais justo do que colocar o Roger Machado, até porque nós começamos com um goleiro, né, um guarda-redes, que foi o José Mourinho pai, depois passamos para o lateral direito, que foi o Rogério, não parecido com o Roger, mas jogava do outro lado, o lado direito, que jogou no Sporting, ele saiu e entrou o Abel Ferreira, e jogou também no Palmeiras, no Corinthians e no Fluminense, e no outros, e na seleção brasileira, e agora para a lateral esquerda, um ótimo lateral esquerdo, né? Um lateral esquerdo com muitos anos de Grêmio e também na seleção brasileira, jogador de seleção, né? O Roger foi um baita lateral aí no Rio Grande do Sul, né? Sim, e ele chega ao final de carreira e ele tem tanta qualidade técnica, defensiva principalmente, que ele vira zagueiro. E como zagueiro, ele é campeão da Copa do Brasil, marcando o gol do título do Fluminense contra o Figueirense. E quem era o técnico do Fluminense? Renato Portaluppi. Primeiro grande título do Renato, gol do Roger, Copa do Brasil. E Mário Sérgio, grande técnico, falecido, um grande profissional da imprensa também como comentarista, era o técnico do Figueirense que consegue chegar a uma decisão de Copa do Brasil, mas perde para o Fluminense, que àquela altura era mais time. Mas eu pergunto uma outra curiosidade que tenho: existe no futebol português um treinador tão identificado com o clube, e até no brasileiro a gente pode tentar lembrar alguma, tão identificado num clube, e que tenha ido treinar outro clube? Olha, hoje em dia o Rubem Amorim é um pouco isso, né? O Rubem Amorim é treinador do Sporting, jogou no Benfica há alguns anos, nunca foi assim aquele jogador do Benfica principal. Ele foi um bom jogador de meio campo, mas nunca foi aquele jogador extraordinário. Então tem alguma identificação com o Benfica. Ele se assumiu como benfiquista nessa época, embora tenha lá com 14 anos tentado ser jogador do Sporting nas camadas jovens, né, no futebol de base, tenha feito testes lá. E eu lembro assim um caso assim mais forte do Arthur Jorge, mas não esse, um outro Arthur Jorge, que foi campeão europeu pelo Foco do Porto em 87 e que treinou o Porto e teve muito sucesso no Porto, mas ele como jogador tinha sido atacante do Benfica, embora natural. Bigodudo? Esse, que faleceu esse ano, inclusive. Isso. Embora natural da cidade do Porto, ele fez carreira na Académica, que era um time de Coimbra, foi estudante, ele tirou curso, era um cara com curso superior, um cara assim meio diferente.
jogou na Académica se notabilizou e depois foi para o Benfica como jogador. Jogava ao lado do Eusébio e fazia tanto gol como o Eusébio, porque ele era centroavante. O Eusébio era mais do que isso, né? Então ele fazia muito gol, seleção, etc. Depois acabou a carreira de jogador, andou ali para alguns clubes e acabou contratado pelo Porto, e hoje é até mais conotado com o Futebol Clube do Porto com o Benfica. Ele até treinou o Benfica depois, mas deu muito errado, então ficou muito conotado com o Benfica, com o Porto, aliás, mesmo tendo sido jogador do Benfica. Acho que é mais ou menos o mesmo que acontece aí com o Roger, aí no Rio Grande do Sul. Talvez o exemplo mais emblemático não é de técnico que eu lembro, assim, de alguém, vendo hoje ele comentar, imaginar, sempre que eu vejo um cromo ou uma figurinha do Neto com a camisa do Palmeiras, é uma coisa maluca, né? O Neto, inclusive, ele jogou nos 4 de São Paulo, jogou também no São É Paulo. muito louco isso, né? Faz confusão, né? Sendo corintiano daquele jeito. É muito corintiano, né? Impressionante, é doente e legal o jeito que ele torce pro Corinthians, ele faz um folclore, enfim. Mas mas a camisa do Palmeiras é gozado. E esses tempos apareceu no Instagram, no Twitter. De novo eu vi aquela imagem, uma coisa na época, mas agora vendo ele na televisão falando e depois ele com a camisa do Palmeiras é muito estranho. A do São Paulo, Santos ou qualquer outro clube, o Guarani é diferente, que é o início de uma carreira, enfim, daí é outra história, mas ela é verde também. Mas a do Palmeiras é estranho. História para polonês contar, como é que se diz na língua que nos desune? É acentuado diferente, né, João? É Polônia, mas se diz Polônia, mas é com acento agudo, como é que é em Portugal? Em Portugal é Polônia, com Não O. é Polô, é Não é Poló. Polônia. É igual ao Antônio e Antônio, né? Lá a gente usa Antônio, aqui vocês usam Antônio. Isso tem a ver com o próprio sotaque brasileiro, que faz mais on, mais para baixo, e o sotaque português abre mais as vogais. Polônia e Polônia. Só que depois, o natural desse país, aqui no Brasil é polonês, e lá a gente chama polaco, que aqui é meio que quase que um jeito meio de equivalente ao portuga, né? Mais ou menos, né? É meio apelido, né? Meio apelido. É um segundo nome que não é tão usado assim. Aliás, um terreno Tu muito não usa fértil. povo polaco. Entende? Isso, Polaco é o cara que tá passando na rua e ele é polaco. E às vezes, como eu falei uma vez em Curitiba, o fato de ser loiro, tudo é polaco. tudo é polaco, né? Aí o terreno é um terreno muito fértil, esse terreno dos países, das nacionalidades, para a língua que nos desune, né? Porque aqui é canadense, nós dizemos canadiano, um cara que nasceu no Canadá. Lá é israelita, aqui é israelense. Pelo menos o natural, porque eu acho que no sentido bíblico, até aqui no Brasil também se fala em israelita, mas o natural hoje do país de Israel é israelense. Tem a gente fala Irão e aqui no Brasil fala Irã, né? Essa aí não sei se faz alguma confusão. Tem a questão da palavra também, né? Palavra que termina com ão ou com on, né? Por exemplo, não se diz tem guidão e guidon, garção, garçom. A gente usa isso vem um pouco do francês, talvez, da língua latina. É do latim, na verdade, né? Mas vocês aqui no Brasil não dizem Afeganistão, não dizem Paquistão, não dizem Não. Irã. Então só o Irão é que perde o ão, né? É a Não única. tem, não se explica, né? A explicação pode ser que Irão quer dizer uma palavra, quer dizer algo, né? Eles irão lá, então para não confundir, Pode colocaram ser. Irã. No Pode ser. dicionário Aurélio, pode ser. O Aurélio é E, que padronizou algumas palavras no Brasil, né? O isso. principal o Aurélio Buarque de Holanda, que é o principal dicionário que, de certa forma, regulamentou a língua portuguesa do Brasil. Uhum. Então, nessa área, há muitos, nesse terreno dos países e das nacionalidades, há muitas diferenças pequenas. Aliás, outra que eu lembrei agora, porque eu falei em israelita, israelense, e nós falamos palestinianos, e aqui é palestinos só. E há outras, assim. Moçambicano é Moçambique é moçambicano. É igualzinho. Há assim uma ou outra, assim, não? É evidente que o que se nota, né, é as que são diferentes, né? 98% são iguais, mas há algumas, para quem morou lá e quem mora agora aqui como eu,
que noto essas diferenças às vezes e fico aí meio que dizem desse jeito. Entretanto, como já moro aqui há tanto tempo, já às vezes é o canadiano que me faz a confusão, né? Que é como se dizem. É muito estranho para nós canadianos. Imagino, porque eu já moro aqui há 13 anos e também já começa a ficar estranho para mim. Mas para mim o estranho era o canadense quando eu cheguei aqui, né? Que é muito comum para nós. Bom, enfim, chegamos a mais o final de um episódio do Zuquituga. Eu estou sempre convidando todo mundo para se inscrever aqui no canal. Deu até uma sacudida, estremeceu a câmera, parece estádio de futebol quando está estremecendo em grandes jogos. João Almeida Moreira, muito obrigado. Até o próximo episódio, o 12º, quando teremos aí uma janela FIFA. Tem muita coisa pela frente, retomando o Campeonato Português em seguida, o Campeonato Brasileiro. Acredito que teremos grandes assuntos e grandes personagens de tudo aquilo que a gente falou. Um abraço, obrigado, até a próxima. Um abraço, até a próxima.